Bom dia para você, olá, como é que você está? Tudo bem com você? Nós estamos começando o programa Cortando com Ariel Fernandes, que pode ser visto todos os dias pela sua TV Mar, canal 25, para quem é assinante NET. Pois é, você tem várias opções para você poder assistir esse programa. Hoje você não precisa principalmente da NET, né? Mas você tem várias opções. Por exemplo, você pode baixar o aplicativo no seu telefone Android ou o sistema iOS. Baixa-se um aplicativo que é muito fácil para baixar esse aplicativo e você vai estar assistindo a TV Mar através do seu telefone, em qualquer lugar que você estiver. Tá aí aplicativo para o sistema Android, iOS e TV+. Esse aplicativo é muito fácil. Agora você tem uma outra opção, por exemplo, gazetaweb.com. Se o amigo que você quer recomendar para assistir o programa não tem Android, não tem sistema iOS, não é assinante NET, pode ir através da gazetaweb.com. Lá em cima na gazetaweb.com tem o nome TV Mar. Aí você clica ali em cima, depois clica no ao vivo e você vai estar com a programação ao vivo da sua TV Mar, canal 25. Agora olha aqui, tem uma que eu estou divulgando bastante, que é através do YouTube. No canal YouTube você vai aparecer aquela primeira página do YouTube, como o Fábio está mostrando aí, lá onde ele está com a setinha, você vai digitar TV Mar canal 25. Ele vai digitar, tá aí, ó, TV Mar canal 25. Certo? Enter. E aí vai aparecer essa tela daí. Só que esses programas são antigos, ele vai clicar ali, onde ele está mexendo com a setinha, clicou, aí vai estar aí todos os programas atuais, tá certo? Aí estão todos os programas de ontem. Pois é, o nosso entrevistado de ontem aí no Cortando, tá vendo? O doutor Fernandes, Teodorico Fernandes, urologista, falou tudo sobre pedras nos rins, né? Cálculo renal. Portanto, tá aí. É assim que você entra exatamente para assistir a TV Mar canal 25 através do canal do YouTube. É o programa Cortando aparecendo aí. Aliás, muito obrigado, tá certo? A todos os telespectadores, internautas que estão aí nos assistindo. Muito obrigado. O nosso programa é um dos mais clicados, né, na internet, um dos mais assistidos aí pela Gazeta, pela NET. Muito obrigado mesmo pelo carinho, obrigado mesmo pela sua audiência. Aliás, toda a TV Mar está muito feliz, porque a TV Mar ela já é conhecida mesmo por todos os alagoanos, por todos os maceoenses, muito especialmente, tá bom? Muito obrigado mesmo. Olha aqui, a gente deseja uma quinta-feira de muita saúde, de muita paz, de muita alegria, de muita prosperidade, de muita bênção de Deus, de muita proteção de Deus. Pois é, para você, para os seus amigos, colaboradores, vizinhos, filhos, para aqueles que estão perto, mas também para quem está bem longe de você, mas que você tenha um carinho todo especial. Vamos falar o que é que vai acontecer no nosso programa de hoje? Vamos ver aqui, ó. Nós estamos aqui, já está aqui no nosso estúdio, a psicóloga Solange Gustaferro, né? Eu acredito que é esse nome aqui, vou tirar a dúvida depois, vou lhe passar, mas é Gustaferro, Solange Gustaferro, que ela é psicóloga, ela vai falar de um assunto muito interessante, tem muito assunto para se discutir, tá certo? Muito conteúdo para se discutir, que é a perda de um amigo, de um parente, de um filho, de um ente querido. Né? Como é que as pessoas reagem? Qual é o tempo normal, segundo a psicologia, para o luto? O luto de anos é realmente prejudicial para a pessoa e para toda a família? Ela vai falar tudo sobre esse assunto e muito mais aqui no nosso programa daqui a pouco, tá certo? Um assunto que nos interessa, lógico. Se há uma coisa que a gente também tem muita certeza, é que um dia a gente morre, né? Quem crê na Bíblia acredita que pode não chegar a morrer, né? Passar desta vida para outra, sem precisar morrer, com a ideia bíblica da ressurreição, da volta de Jesus Cristo, enfim. Mas, de um modo geral, a população entende que a coisa certa é a morte. Portanto, a gente precisa aprender, não sei se é possível, a Solange é quem vai falar para a gente, né? Se é possível conviver, né? Administrar essa situação para que a gente tenha um sofrimento menos intenso, pelo menos, tá certo? Vamos ver também uma
como está a 7ª edição da Feira do Livro, ali na Universidade Federal de Alagoas. E aí, falando também de livros, a gente precisa, é cultura, é educação, é aprendizado, enfim. A gente vai ver essa matéria, tá legal? Gente, em alusão ao Dia Mundial da Água, comemorado agora no dia 22 de março, a Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, a SEMPEMA, e a Superintendência de Limpeza Urbana de Maceió, a SLUM, elas vão iniciar uma operação Águas Limpas no Parque do Parque Municipal. O mutirão começa hoje e vai realizar a limpeza dos afluentes da unidade de conservação e se estenderá até o próximo domingo. Parabéns! Eu só cheguei ali próximo ao Parque Municipal, não cheguei ainda a entrar no parque, a visitar, fui levar minha filha, mas eu tenho muita vontade de ir no Parque Municipal. Parabéns, parabéns para a Secretaria do Meio Ambiente, para a Superintendência de Limpeza Urbana de Maceió. Agora, tem tantos outros afluentes, tantos rios, né, pequenos rios, riachos, que estão aí contaminados com esgotos, né, especialmente de pessoas mal educadas. E quando eu falo mal educadas, eu não estou criticando principalmente a pessoa, mas todo um sistema, toda uma questão cultural, a falta de ensinamento, a falta de orientação, a falta de uma exigência que possa realmente ter como consequência os nossos rios mais limpos, né, as praias limpas, tantas outras coisas também para se ver. Eu sei que é muita coisa para se fazer, mas é necessário também fiscalizar, tá certo? Ali, Jacarecica é o que mais tem, rios belíssimos. Eu fiquei uma vez, eu fui naquele rio exatamente de Jacarecica, eu fui mais para dentro assim do São Jorge, e quando eu olhei, um rio de mais ou menos uns 3,5 metros de largura. Eu chamei o vigilante do clube e falei, isso aqui é o quê? É um rio mesmo? Isso é, um rio com nascente e tal. Esse rio vai para onde? Esse rio é o que vai para Jacarecica. Mas eu estou vendo que aquele já está contaminado, meio água feia. Isso é porque já está contaminado a partir de alguns quilômetros daqui, e quando passa aí por essas casas de Jacarecica, aí as pessoas jogam os seus dejetos ali no rio. E aí é falta de organização, falta de postura, falta de policiamento, falta de comportamento adequado dos nossos gestores, né? Que trabalhem realmente em prol do meio ambiente. Mas está aí, e a gente fica feliz. Vamos começar, né? Vamos começar a trabalhar, né? Gente, as operações de fiscalização da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Maceió, a SMTT, contam a partir de agora com um medidor, atenção pessoal, atenção, um medidor de velocidade portátil. O primeiro dia de fiscalização com a utilização do equipamento ocorreu ali na Avenida Menino Marcelo, no Barro Duro. Em apenas 1 hora, né, 90 condutores foram autuados por excesso de velocidade. Não dá pra gente. Parece que todo investimento é para exatamente tirar dinheiro do bolso do condutor, do motorista, do proprietário de veículo. A gente não vê, por exemplo, uma orientação, dicas, né? Os fiscais orientando, elaborando cartilhas, levando ensinamento para a população. Mas me parece que todo o investimento é exatamente para tirar o dinheiro do bolso da gente, meter a mão com força, né, Josiel? No bolso da gente, sem dó, sem piedade, e me parece que é a única forma dessas pessoas terem uma postura fiscalizadora, né? Os fiscais, tá certo? Outros fiscais que olha, eu fico pensando, o fiscal do DR. Nunca entrou na minha cabeça, eu sei que é lei federal. As pessoas que são autorizadas a emitir uma multa, por exemplo, é o DR, né? No sentido estadual, é o DR. Eu sei que é uma lei. Mas eu não consigo entender o que o fiscal do DR multar as pessoas não seria para ajudar, para melhorar as rodovias, as estradas? Não.
Aí bota permita-me, perdão, uma fardinha, né? Um negocinho aqui de lado, um chapéuzinho, e muitas vezes atrapalham muito mais o trânsito do que ajudam, porque a gente vê isso muito ali no São Jorge, muito no litoral norte especialmente, porque parece-me que não tem noção de controle de trânsito, não tem, e aí a gente não entende como é que acontece, como é que a gente é tão punido mesmo, né? Tão lesado mesmo pelo próprio poder público e ninguém faz absolutamente nada, tá certo? Gente, moradores do Conjunto Eustáquio Gomes serão atendidos hoje com ações da Secretaria de Estado da Saúde. Serão realizadas no bairro aferição de pressão arterial, do índice de massa corporal, medição da circunferência da cintura, teste de glicemia, vacinação, atividades físicas e orientação nutricional. Essas ações de saúde e educação serão desenvolvidas a partir das 8 horas na base do conjunto, na base comunitária da Polícia Militar do Conjunto Eustáquio Gomes. E aí eu quero mandar um abraço para o pessoal da Polícia Militar que faz aquele policiamento ali, aquela polícia comunitária, tá certo? Tanto do Conjunto José Maria, né? E o Conjunto Eustáquio Gomes, parabéns para os policiais. Outro dia fizemos uma ação ali, uma ação de um curso na área social, e eles estavam sempre presentes, muito bem relacionados com a comunidade, e eu quero parabenizar esse ato da Polícia Militar de Alagoas. Vamos passear bem rapidinho pela nossa Gazeta de Alagoas? Vamos? Olha aqui, ó. Governadores, né? Governador de Pernambuco, Paulo Câmara, conheceu o modelo de gestão dos presídios alagoanos. O Ariel, e tem alguma coisa para se aprender lá no presídio? Não, sinceramente. Tem sim, tem. É uma bomba chiando, mas me parece que essa bomba chiando, eles ainda têm um pouquinho de controle sobre essa bomba. Quando eu falo, eu procuro saber do que é que eu estou falando. Eu conheço o sistema prisional de 20 anos atrás e conheço o sistema prisional de hoje. E, sinceramente, senhoras e senhores, o Estado tem muito mais controle sobre o sistema prisional hoje do que há 20 anos atrás. Eu estou falando porque eu conheço. Precisa melhorar, Ariel? Precisa. Você acredita, Ariel, que o sistema prisional ele é ressocializador mesmo? Não, claro que não. Mas existe algum pedacinho que consegue ressocializar? Existe, chamado Núcleo Ressocializador da Capital. Pois é, onde era aquele primeiro presídio, não lembro o nome agora daquele primeiro presídio, mas é exatamente ali que funciona. Eles trabalham de manhã, trabalham à tarde e estudam à noite. Salas boas, dignas, cursos profissionalizantes e o ensino fundamental e, se eu não me engano, também o médio. Pasme, senhoras e senhores, que só 3% daqueles presos, 3%, é que voltam a ser presos um dia quando são liberados, quando pagam pelos seus crimes. 3% é quase insignificante. Por que é quase insignificante? Porque nos outros, no Ciridião, no Baldomero, no Santa Luzia, no Cadeião, esses aí são mais de 80%, mais de 80% os presos que voltam a ser presos um dia cometendo outros crimes depois de liberados, depois que pagam os seus crimes. Por que, Ariel? Porque não há um investimento, tem recurso, o que me incomoda é porque tem o nosso dinheiro lá dentro e não é aplicado corretamente. Por que, Ariel? Não sei, não me pergunte além disso aqui, porque eu não sei continuar. Inclusive, eu quero parabenizar o NU e Ariel. E por que o núcleo ressocializador funciona? E por que essa crítica? Porque o núcleo ressocializador só tem 100 e poucos presos nesse sistema de ressocialização. E por que não traz mais presos? São mais de 3 mil a população carcerária em Alagoas. E por que não trazem um número maior de presos para o sistema que funciona? Eu não sei. Aí o doutor Braga Neto, o coronel Marco Sérgio, eu acho que é Marco Sérgio mesmo, é Marco Sérgio, né?
ou alguém mais do Conselho Penitenciário poderia dar essa explicação. Por quê? Não sei, não sei. Porque se tem mais de 3 mil presos e só 100 e poucos presos estão no núcleo ressocializador, não sei. Sei que trabalham de manhã, isso é certeza, trabalham à tarde, largam às 4 horas, voltam para o sistema conduzido por agentes penitenciários, lá eles tomam banho, se preparam, descansam um pouquinho para estudar à noite. Aí funciona. Aí funciona. O Ariel, e qual é o interesse da gente desse negócio funcionar? O interesse, meu filho, minha filha, é que esses homens voltam para a sociedade. E eu prefiro que eles voltem menos fedidos, pelo menos. Né? Que eles voltem melhores, ressocializados, para que a gente possa ter um mundo maior. Eu nem tenho tempo de continuar comentando, mas se eu tiver ainda vou falar sobre esse Alagoas fecha 1.615 empregos em 2 meses apenas. É muita coisa, viu? 1.615 empregos em apenas 2 meses. Olha, o centro de Maceió está uma podridão, está uma nojeira. Eu não sei, prefeito Rui Palmeira, aí já vem eu vinha elogiando muitas coisas, mas eu queria entender por que o senhor não mandou a SMCCU ainda acabar com aquela zorra que está o centro de Maceió. Deixe Já de calma, não dá para deixar de calma, não tem como, não tem como. Está lá comerciantes fechando as portas, os que pagam impostos nesse estado, nesse município, e eu não consigo entender, e a população não consegue entender por que a SMCCU não retirou os ambulantes lá do centro de Maceió. Porque tem outro lugar para ficarem. As lojas precisam de um fluxo, de visualização, de um centro. Diminuiu 40% o movimento após a zona, pronto, a zona. Permitam-me. Eu estava falando zorra, mas não dá para deixar de calma não, Fábio, não dá. É, exatamente isso. Eu não consigo entender. Peixe, jaca, melancia, brinquedos, roupas, tecidos, uma porcaria no centro de Maceió. Eu queria que alguém me explicasse por que a prefeitura não tomou atitude. Desde dezembro, essa zorra ali no centro de Maceió e os comerciantes preocupados, fechando as portas, não tendo dinheiro para pagar os colaboradores, os empregados. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também, e por isso aprova leis para você, cidadão. Equipamentos de primeiros socorros em shoppings e galerias. Adoção de áreas públicas pela iniciativa privada. Empresas concessionárias que danificam as vias são obrigadas a recuperá-las. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo. 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo!
polpa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja, é bom demais. 2 sabores, light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais, contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa, o melhor da fruta para a sua família. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Meu cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E o design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão. Vem, vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. Pois é, estamos de volta. Eu quero mandar um abraço, ele que está nos assistindo exatamente agora, o Capelão Marinho, mais conhecido exatamente como Capelão Marinho. Ele também pede para avisar que o curso de capelão, que seria para o dia 21 de março, né, agora sábado, exatamente sábado, ele foi prorrogado para o dia 16 de maio, na Comadal, ali ao lado da Embratel, em frente, ao lado, aquele um prédio exatamente da Assembleia de Deus. É um curso de capelão para quem gosta de trabalhar em hospitais, presídios, né, instituições que precisam realmente de ajudas aí, religiosa e espiritual. Então, esse curso de capelão, ele vai acontecer no dia 16 de maio, na Comadal, ali ao lado da Embratel, no bairro do Farol, tá certo? Um abraço para o capelão e para sua esposa, que estão nos assistindo agora. Obrigado mesmo. Gente, representantes de diversas entidades devem conhecer a Piscina do Amor. Pois é, na Praia da Pajuçara, no próximo sábado, dia 21. A visita técnica servirá para mostrar a área aos gestores e usuários, além de tirar dúvidas sobre possíveis impactos que o fechamento do local poderá ter, principalmente para o turismo. O local tem ecossistema bastante frágil e pode sofrer danos graves, caso não passe um tempo fechado, segundo os técnicos. Agora, olha aqui que coisa legal, vamos falar também de cultura, né? A editora da Universidade Federal de Alagoas, a EduFal, está realizando mais uma edição do Feirão de Livros e o Festival dos Importados. O nosso repórter Viderlan Araújo esteve no local, trazendo mais informações. Vamos conferir? Aqui na UFAL acontece a 7ª edição do Feirão dos Livros, onde proporciona aos alunos universitários e também crianças de outras escolas, fazem parte da rede pública estadual, poder prestigiar justamente os livros e adquirir até com desconto muito grande em relação aos valores normais de mercado. Chega aqui, por exemplo, alguns livros eu já encontrei com desconto de até 70% em relação ao preço de custo, ao preço normal. Então é uma ótima oportunidade para aqueles que têm o hábito de ler ou que querem ingressar justamente na carreira de comunicação, que é muito importante também a leitura, e acaba adquirindo
adquirindo conhecimento, participar desta 7ª feira que está sendo realizada aqui em um dos campos da UFAL, no campus AC Simões. Vamos conversar a respeito desse assunto com a Carol Almeida, ela que é produtora cultural deste evento, e vai falar justamente dessa movimentação que está acontecendo aqui na UFAL desde o último dia 16, né, que vai até o dia 27 de março. Exatamente, do dia 16 ao dia 27, das 8h30 da manhã às 7h30 da noite, a gente está aqui na praça, em frente aos bancos, na praça de conveniência da UFAL, com esse feirão de livros, que está na 7ª edição. São mais de 2.000 títulos à disposição do pessoal, descontos de 20% a 70%. Editoras conhecidas também, não só na editoria da UFAL, mas tem outras editoras também? Outras editoras. Além da UFAL, as alagoanas, a gente tem a CEPAL, Imprensa Oficial Graciliano Ramos, e a Viva. E de outros estados a gente tem a Companhia das Letras, Contexto, Boitempo e várias outras editoras aqui fazendo parte desse feirão, somando com a Como tem sido, Carol, a procura? Os estudantes, os universitários, eles têm comparecido bastante, têm adquirido também? Tem comparecido bastante. A gente está fazendo a estimativa de ter vendido 30% do total em 2 dias de evento. E essa verba, por exemplo, vai ser revertida? Como é que vai ser feito o uso justamente de todo esse material? Para a editora, para a gente continuar nas nossas publicações e trazendo essas consignações dessas outras editoras. O que é que você poderia hoje oferecer, por exemplo, de interessante? É claro que a questão do livro é uma questão muito particular, né? Tem pessoas que gostam de um determinado gênero, mas hoje o que é que um aluno de escola pública, ou até mesmo um apaixonado realmente pela leitura, pode encontrar aqui nessa feira? Olha, a gente tem coisa de bastantes áreas diferentes aqui. A gente tem de literatura, de educação, de política, de economia, então são várias áreas do conhecimento distintas. Então você pode encontrar de vários assuntos, livros sobre vários assuntos. E tem também alguns livros até mesmo de caráter internacional aqui também? Também, temos os importados aqui, de editoras universitárias internacionais. E também trabalhos de universitários aqui sendo apresentados também? Exatamente, livros de editoras universitárias além da EduFal. Nesse caso ali, aquele material onde tem desconto de 70%. Carol, nesse caso aí, quais são os gêneros ali? Tá tudo muito mesclado para que os alunos possam adquirir com esse desconto? Ali eu estou vendo letras e linguística, estou vendo direito também, estou vendo outro livro de política, comunicação. São títulos da EduFal que tem esse desconto maior de 70%, 50% e 70%. Hoje, nesse caso, Carol, a informação que nós tivemos, é importante também até dizer que num trabalho como esse que é feito, a procura hoje tem sido maior por qual gênero, pelo que vocês têm feito de levantamento em termos no livro em si? Literatura, educação, literatura infantil. Hoje a gente teve a visita de uma escola aqui de Maceió e os meninos adquiriram vários títulos aqui de literatura infantil, que é essa novidade do nosso feirão esse ano. A gente separou uma sessão especialmente para as crianças. Então está aberta a visitação do público para quem possa justamente comparecer aqui no campo, no AC Simões aqui da UFAL, para poder comprar justamente esses livros. Exatamente, estamos de portas abertas para receber toda a comunidade alagoana para o feirão. Aqui, tanto aqui no campo, tanto aqui na praça, quanto na editora. Pois é, a entrada é gratuita, como você pôde acompanhar. Obrigado a Carol Almeida, ela que é produtora cultural, que recebeu gentilmente a reportagem da TV Mar Canal 25 aqui na UFAL, onde acontece esse feirão, né? 7ª edição do Feirão de Livros e a 4ª de Festival de Importados também tem livros em caráter internacional aqui, onde a própria Carol já passou para nós. A entrada é franca, obviamente tem descontos para adquirir os livros, descontos de 20% até 70%. A feira que tem horário de abertura às 8h30 da manhã, vai até às 19h30, tá certo? Aqui nos campos da UFAL. E é claro que vale a pena conferir para você que gosta de leitura esta movimentação que vai até o próximo dia 27 de março aqui na capital alagoana. Com imagens de Valdemir Soares, Viderlan Araújo para a TV Mar Canal 25 da NET. Pois é, Viderlan, olha, muito bom. 70% até 70% de desconto, com certeza eu vou dar um pulinho lá e vou ver se consigo comprar alguns livros, tá certo? Gente, a morte é a única certeza que todos nós temos, mas é uma situação difícil de aceitar, principalmente quando se trata da perda de um ente querido. Muitas pessoas, por exemplo, se fecham e passam anos vivendo aquela dor. Especialistas afirmam que diante de uma grande perda é necessário passar, sim, pelo luto. Mas até quando esse luto é saudável? Até quando? Quando é chegada a hora de pedir ajuda? Qual é o momento do pedido de ajuda para essa pessoa? Vamos conversar sobre essas questões com a psicóloga Solange
Guastaferro, né? Interessante o nome, né? Sobrenome dela. E ela vai explicar também, que eu fiquei curioso para saber. Mas, Solange, é realmente preciso passar pelo luto? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ariel. Muito obrigada pelo convite, em primeira oportunidade. Sim, é necessário passar esse momento de luto, né? Freud, já em 1917, ele já colocou que é necessário, né, que o ser humano passe por esse momento, né? E passe por todas as fases desse luto, né? Nós, os seres humanos, somos os únicos que temos consciência da nossa finitude, né? A gente sabe que a gente vai morrer, todos nós sabemos. O difícil é aceitar isso, né? Isso vai depender também, Ariel, da cultura, de como a pessoa aprendeu a morte, né? Não vamos entrar no campo da religião, mas sim da cultura, né? Certo, de como ela... É interessante. A psicologia lida com a religião, mas sempre com o lado da cultura, né? Algumas culturas ensinam a morte, né? Tem um ritual diferente até do que o nosso, né? Isso vai depender de cada cultura, né? Mas é necessário viver o luto. O luto. Solange, você entrou num assunto que me deixou um pouco curioso. Eu estava vendo, eu não sei se você deve saber do que eu vou falar agora, não sei até que ponto vai poder falar sobre o assunto, mas tem cultura, por exemplo, como o México, que é uma festa. O velório é bolo, refrigerante, bebidas, músicas, é literalmente uma festa. Eu conversando com uma pessoa e a pessoa ficou assustada quando viu aquilo entre os mexicanos, né? Enquanto a gente chora, para algumas religiões mesmo no Brasil, por uma questão também cultural e religiosa, cantam, né? Choram menos e tal. Mas, de um modo geral, a gente realmente fica de luto. E como é que você sabe alguma coisa sobre essa cultura do México? É isso que eu estava falando, depende de cada cultura, né? Então, assim, vai depender como que a pessoa aprendeu isso, né? E o que ela vive, né? A nossa cultura ainda é uma cultura de não aceitação, né? De não aceitar, né? O primeiro momento de negação, né, da morte. Mas, como a cultura asiática também tem essa questão, né? Os japoneses também cultuam, né? Faz uma festa, levam comida, se reúnem enquanto estão enterrando os seus mortos. Talvez porque não tenham a culpa de ter vivido plenamente com aquela pessoa, né? Tá, e eles também acreditam também que, inclusive o México, que aquela pessoa passou para uma vida incomparavelmente melhor do que essa aqui. E que um dia irão se encontrar. Então, por isso, eu estava vendo, eu li um pouquinho sobre isso, ouvi, aliás, um pouco sobre isso. E aí, a ideia é que um dia vão se encontrar. Se encontrando, vão festejar ainda mais, né? Mas é interessante, você tocou num assunto interessante. É incrível como a sociedade, o meio, né? Como a cultura influencia no comportamento. É incrível, né? Como é que a gente está aqui no Brasil? O México não é tão longe, né? O México, a gente está falando do Oriente, está falando do Japão. O México está ali ao lado dos Estados Unidos, a gente não está tão distante assim. E um comportamento totalmente diferente do nosso. Sim. É interessante, um dia a gente vai discutir sobre isso um pouco mais, eu fiquei muito curioso para saber um pouco mais. Agora, quando é a hora? Vocês, psicólogos, identificam, orientam, qual é a hora do luto? Qual é o tempo do luto? Um mês? 3 meses? 10 meses? 1 ano? 20 anos? Qual é o tempo do luto? Existe alguma pesquisa que norteia isso aí? Olha, o que a gente espera é que o luto demore de 6 meses a 1 ano. Esse é um período considerado dentro do esperado. Certo. Porém, cada pessoa tem o seu tempo de recuperação, né? Cada pessoa vai ter um tempo de recuperação, porque o luto, Ariel, ele tem 3 etapas muito distintas. Quais? Primeiro, a negação, né? De não acreditar que aquela pessoa morreu, não querer aceitar que aquela pessoa morreu, né? Por mais
principalmente em mortes muito súbitas, né? Muito Drásticas, precoces, que é o que a gente está vivendo no momento, né? Também. O segundo momento vem uma tristeza profunda, né? A gente não vamos ainda falar em depressão, né? Assim, certo. Vamos falar numa tristeza profunda. Considerada normal. Normal. A pessoa entra no automático, né? Então, come automaticamente, vai trabalhar automaticamente, cuida dos filhos, dos parentes automaticamente, entra num piloto automático, né? Esse é uma segunda etapa. Certo. E numa terceira etapa que a gente espera, que entra o período de aceitação, né? E aí ela começa a entender, ela começa a ver que mudou a rotina, aquela pessoa não está mais presente, né? Aquela pessoa não faz mais parte daquele cotidiano, né? E aí nesse período de aceitação, é onde ela muda o foco, onde você falou que algumas pessoas se engajam em algumas ONGs ou blogs ou até mesmo numa luta contra aquele tipo de morte, né? Chora, né? O choro faz parte, né? Mas já não é tão frequente, né? Então, são 3 períodos distintos, que vão levar aí de 6 meses a 1 ano. Passado 2 meses, mais ou menos, se essa tristeza profunda continuar, né? Aí é hora de procurar a ajuda de um profissional, de um psicólogo, né? Assim. Então, essa tristeza profunda que vai impossibilitando a pessoa de fazer as suas atividades normais do dia a dia, ou atrapalhando bastante, essa tristeza profunda, chegando mais ou menos a 6 meses, aí, a partir desse momento, importante que ela peça ajuda para um profissional da área da psicologia que possa colaborar, ajudar com ele, né? Exato. Enfim, dar uma força para que ele possa, dentro dos procedimentos técnicos, né? Dentro do conhecimento da psicologia, que essa pessoa seja atendida, né? Agora, me fala uma coisa, tem pessoas que guardam pertences dos entes queridos que já se foram, né? Guardam por muito tempo. Alguns quartos, guarda-roupas estão do mesmo jeito de que quando ele partiu, daquele dia que ele partiu para outra vida. O que é isso? Isso é certo? Não deve se fazer isso? Pelo menos quanto tempo ela já deve desmontar aquele quarto, se que isso é uma orientação? Pode falar sobre isso? A orientação sempre deve ser o de desmontar, né? Lógico que vão ter objetos que você vai querer guardar como recordação, uma joia, né, um caderno de escola, ou uma roupa até, né? Isso são objetos que vão ficar, mas assim, é necessário o desfazer, né? É necessário para que até o luto seja realmente vivido, absorvido e continuar a vida, né? Porque independente de aquela pessoa estar ou não junto da gente, nós vamos continuar a nossa vida, né? Então é necessário. Agora, Ariel, cada pessoa vai ter um tempo, né? Cada pessoa... Não dá para eu falar para você que vai ser em 1 mês, 2 meses ou 3, né? Depende de como a pessoa vai conseguir encarar isso, de desfazer aquele vestuário, aquelas coisas... É pessoal, né? É muito pessoal. O que não é, assim, aceitável é que aquilo fique intacto para o resto da vida. Entendi. Isso realmente vai dificultar muito o processo de luto, né? Quais os transtornos, né? Quais as consequências quando esse luto ele é muito prolongado, né? Eu estava falando até em off exatamente com a Solange agora, antes da gente entrar no ar, que existem pessoas que às vezes ficam tão focadas naquela que partiu que esquece os outros que estão vivos, né? E aí a pergunta quais os transtornos, quais as consequências, né, para esse conjunto de pessoas, né, que esse luto muito prolongado pode trazer?
O que pode trazer esse luto realmente é o transtorno da depressão, né? Para a pessoa que está vivendo. Para a pessoa. Para a pessoa. E como se trata de um transtorno, por isso que é denominado transtorno, ele transtorna a vida das pessoas que estão ao redor, né? Porque não necessariamente as pessoas, não que elas não vão sentir ou não estão sentindo aquela perda, aquela dor, mas o ente mais próximo, que seria uma mãe, um pai, uma esposa, né, um filho, é o que está mais próximo, é o que vai sentir mais, né? E cada pessoa vai sentir de uma forma diferente, né? E se aquela pessoa ou aquele grupo de famílias realmente entrar na depressão, aí realmente é um transtorno para todo mundo, né? Porque aí não consegue dar andamento à sua vida. E aí é que é necessário a ajuda, né? Aí é realmente, às vezes até medicamentosa, com a ajuda de um psiquiatra, né? Então, é necessário, né? Agora também, Solange, existem pessoas que fazem da perda de um ente querido uma oportunidade, né, para mudar de vida. Porque a gente não pode só achar que a morte de alguém só traz resultados, consequências negativas. Alguns pegam essa oportunidade e conseguem mudar de vida, mudar comportamento, mudar muita coisa. É interessante isso? Muito, muito interessante, porque às vezes a causa daquela morte e a mudança de vida dessa pessoa, dela se dedicar, por exemplo, a montar uma ONG contra mortes violentas, um exemplo. Como e a gente vê alguns casos, né? É notório isso. E aí a pessoa muda. Então isso é bom, porque ela acaba mudando o foco dela, né? Assim, e acaba ajudando outras pessoas. Isso que é o interessante. Porque quando você está num momento de luto, o mais importante é mudar o seu foco, né? Porque aí vai vir as saudades, que eu chamo, porque saudades é sempre saudades. A gente não vai deletar da nossa mente a pessoa que foi embora. A gente não tem uma tecla que fala delete. Delete, né? Não tem. Não tem. Infelizmente a saudade vai continuar. O que a gente vai aprender é a viver sem a presença física daquela pessoa. E aí nós vamos ficar com a saudade boa, que é a saudade dos momentos que a gente viveu com essa pessoa, dos momentos felizes, e não da saudade da morte. E essa mudança de foco, que algumas pessoas têm essa disposição de montar, é muito interessante, porque vai ajudar também outras pessoas, né? Solange, é interessante, assim, você falou uma coisa interessante aqui, que é respeitar cada pessoa, né? Cada ser, cada mente. E eu, por exemplo, eu perdi um sobrinho filho, um sobrinho que a gente quase que criou também, de uma forma trágica também, né? Ele conseguiu o carro que ele queria, o sonho dele, de tarde. Ele comprou esse carro no meio da tarde, mais ou menos. À noite, alguém foi lá e assassinou esse rapaz por conta de mulheres, de namoradas, né? E interessante é que quando me vinha a dor não me vinha principalmente por ele, porque partiu. Era a minha irmã por ser um filho único dela, né? O único filho que ela tinha. O meu cunhado e a minha irmã especialmente, mas os dois. Então, a dor que a gente sente, não pelo menos a minha, não é mais voltado para a pessoa, mas para o que fica, né? As consequências para quem fica. Minha irmã com muita dificuldade já tem 2 anos isso, e ela foi se recuperando, está muito melhor, já sorri, né? Já consegue conviver um pouco melhor. E aí, eu não sei também se eu estou errado na minha colocação, mas assim, eu entendo que a nossa felicidade, ela não tem que estar baseada principalmente no outro. Ela não tem que estar fundada no outro. A minha felicidade tem que estar fundada em mim, tem que estar baseada em mim mesmo, dentro de mim, né? Lógico, como eu já falei, tem todo um sofrimento e tal, mas eu não posso parar a vida. Eu não posso esquecer as outras pessoas que estão dependendo de mim, que está no meu convívio, o filho, a esposa, o pai, a mãe, enfim, né?
Então, eu estava lembrando hoje pela manhã que talvez a gente não aceite a morte, porque o princípio da criação, segundo quem crê na Bíblia, é que nós não fomos criados para a morte. Nós fomos criados para vivermos eternamente. O ser humano foi criado para morrer, foi criado para viver sempre. Né? Mas toda uma história, um fundamento bíblico, entende-se que hoje o ser humano morre. Então, por isso que a gente, por mais que a gente diga, não, a única certeza que a gente tem é a morte, a gente não está preparado para isso por conta, para quem crê, no fundamento bíblico. E com relação, eu queria que você falasse um pouco em relação à questão da felicidade estar dentro da gente, não dependendo 100% de uma outra pessoa para que eu volte a sorrir. Existem vários tipos de luto, né? Essa morte de um filho, né? Assim, porque assim, pelas leis naturais da vida, os pais vão morrer primeiro que os filhos. Certo. É óbvio, né? Perfeito sua colocação. Então, assim, a perda de um filho envolve mais do que a morte em si. Cortou-se, eu sempre digo assim, que quando morre um filho, morre uma mãe, né? Morre uma família, né? Por quê? Porque foi contra o fluxo da vida, né? A ordem, vamos chamar de ordem natural, né? Vamos dizer que sim. Agora, assim, quanto à felicidade, lógico, imagine a mamãe ter a felicidade de ter um filho, criou aquele filho com todo carinho, com todo apreço, pôs na escola, né? E aí, subitamente, né? É difícil, né? Recuperar, não é... Né? Agora, quanto à felicidade, assim, quando você fala assim, colocar a felicidade, lógico, a gente tem que ser feliz por a gente. Hoje sua irmã se recuperou porque certamente ela entendeu que ela tem que continuar a ser feliz por ela e até por ele que se foi. Né? Assim, porque assim, a gente deve encarar também que os que se foram também precisam de paz. Né? Assim, então, a gente precisa se colocar no lugar do outro, mesmo que o outro não esteja. Será que o outro gostaria de me ver assim? Isso. Tão triste, tão sem vontade de viver, né? Lógico que a sua irmã não vai esquecer nunca mais. Não, isso é fato. E não é para esquecer mesmo. A gente fala na psicologia, eu já tive vários casos de mães e tal. Não é para esquecer, ninguém consegue esquecer, né? Não dá para chegar lá na tecla e deletar. Não, desfazer, né? Não dá. Só que vai se substituindo por outras coisas, né, Ariel? Como hoje, certamente, a sua irmã substituiu, assim, por outras coisas e buscou nela um acalanto, alguma coisa que mudasse o foco dela. Às vezes a dor é tão grande que o pai e a mãe que perdeu um filho, enfim, uma mãe, enfim, perdeu um ente querido e esquece dos outros, como eu falei, esquece dos outros e não tem ideia, a dor é tão grande que não tem ideia. Vamos chamar também o descontrole emocional é tão grande que não tem ideia que outras pessoas gostariam do abraço, do sorriso, enfim. Né? Então é importante. Eu estava vendo uma pesquisa americana que diz que cada uma pessoa morta atinge por um longo tempo pelo menos 4 pessoas mais próximas daquela que faleceu. Então, mas tudo isso precisa de um controle. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Mas eu queria... Um dia eu vou trazer uma senhora, que é uma senhora mesmo, que eu conheço há muito tempo, e ela perdeu uma pessoa, perdeu o marido. E fiquei muito triste quando ela me falou e tal, mas depois ela tem... Não vou arriscar o nome aqui para não pecar, né? Mas ela é uma senhora já, né? Uma idade já de senhora mesmo, né? E ela está escrevendo um livro, já terminou de escrever o livro, e que o título do livro, ela estava em dúvida, mas possivelmente vai ser Precisou Acontecer. Então, às vezes é necessário acontecer alguma coisa para que a gente acorde para outras, né? Então, que a gente possa entender que a felicidade da gente não está fundada numa outra pessoa, por mais que ela seja próxima, por mais amor que a gente tenha por essa pessoa, mas tem que estar baseada na gente, né? Na vida, no olhar para o alto, né? No olhar para o céu e ter certeza
que a vida que nos aguarda também é muito melhor, incomparavelmente melhor do que essa. Solange, muito obrigado, mas você pode falar, pode fazer suas considerações. Muito obrigado você tem toda a razão. Eu acho que assim, é um processo difícil, como ele disse, leva bastante tempo para algumas pessoas, outras mais, outras menos, e às vezes é necessário de ajuda de um profissional, né, um psicólogo e tudo mais. Ok, muito obrigado, viu? Olha, continue com muita inspiração divina, muita paz, você tem um sorriso bonito e continue assim, ajudando pessoas com muito carinho e não tenha dúvida que isso devolve vida para muita gente, tá certo? Obrigada, Ariel. Tudo de bom para você. Gente, olha, diante do risco que Alagoas corre de um possível reintrodução do vírus do sarampo, né, que já atingiu quase 1.000 pessoas no estado de Pernambuco e no estado do Ceará, a CESAL está investindo na viabilização de um plano piloto de ação para a primeira região de saúde que abrange Maceió. A ideia é realizar uma grande campanha de imunização na capital. Em Alagoas, não há registro da doença há 15 anos. Graças a Deus, né? A Prefeitura de Maceió sancionou também a lei número 6.370, que dispõe sobre o direito à gratuidade no transporte público de passageiros com algum tipo de deficiência. Para garantir esse direito, elas devem estar inscritas no cadastro único para programas sociais, possuírem renda familiar bruta de até 2 salários mínimos mensais e estarem domiciliadas em Maceió. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado, viu, pela sua audiência. Obrigado por você permitir que a Solange Guastaferro e a Ariel Fernandes, o Fábio, o diretor Felipe Ferreira, toda a equipe da TV Mar estivesse aí na sua casa por alguns minutos. Você pode recomendar o nosso programa, o Josiel também, né, Josiel? O nosso programa daqui a pouco vai estar exatamente no canal do YouTube, você já sabe como acessar, chega lá no YouTube, coloca a TV Mar canal 25, depois clica outra vez em cima do nome TV Mar e você vai estar assistindo o nosso programa e, por favor, continue recomendando o nosso programa. Muito obrigado, fique com Deus e você também não vai pegar nesse controle agora. Você vai ficar na companhia do amigo, do querido Wilson Júnior, com a Vez do Povo. Obrigado e até amanhã, se ele, Papai do Céu, nos permitir. Tchau, tchau.